Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 27 desta importante obra da codificação espírita, cujo título é Pedi e Obtereis. Para iniciar o programa de hoje, separamos uma passagem do Evangelho que não foi comentada por Allan Kardec neste capítulo, mas que julgamos de grande importância em função do assunto que estamos tratando. É a parábola do juiz iníquo, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, onde se encontra da seguinte forma, abre aspas, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fecha aspas. Essa parábola nos faz pensar. Olha só, se a justiça, embora demorada, se faz aqui na terra, até mesmo contra a vontade dos juízes, como vimos Jesus falar, como não há de ser feita pelo supremo e justo juiz do céu, que é Deus? Não tem como. Nessa parábola, Jesus quer destacar que devemos orar com convicção e com persistência, conscientes de que Deus certamente acolherá nossa oração em qualquer circunstância, local ou momento. Ele sempre nos atenderá de acordo com nossas necessidades, merecimento e, muitas das vezes, por acréscimo da misericórdia divina. Por isso tudo, é preciso confiar na justiça divina, que para nós pode até demorar, do nosso ponto de vista limitado e acanhado, mas não falha jamais. Com a doutrina espírita, temos aprendido que não recebemos do Pai Celestial aquilo que queremos ou aquilo que desejamos, mas sim, invariavelmente, recebemos aquilo de que realmente necessitamos. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, quando o ânimo nos desfalecer, quando os males que nos afligem excederem as nossas forças, aí é que nós devemos orar mais e confiar mais, porque Deus, como Pai infinitamente justo e bom, misericordioso, não desampara a nenhum de seus filhos. Um dos grandes objetivos da oração, um dos principais, é nos colocar em contato com Deus, preparando o coração para assimilar suas bênçãos. Precisamos ter em mente, meus amigos, que não é um pedido que fará mudar o curso dos acontecimentos da vida. Não, de forma alguma. É a mudança de vibração da pessoa interessada que pode fazer mudar o fato que estava para acontecer.
Olha, a lei divina é educativa, não é punitiva. Sentiremos os seus rigores enquanto formos rebeldes a ela. Por outro lado, a lei oferece seus benefícios quando a criatura entra em sintonia com ela para receber. Então, qual que é o ensinamento de Jesus nessa parábola? É de que devemos orar sempre, sem jamais negligenciar ou cessar. E isso porque a oração não é a fórmula recitada maquinalmente para pedir favores, de forma alguma. Trata-se de uma atitude espiritual do psiquismo, da sintonia do ser com o ser superior que é Deus, jamais se desligando dele, do nosso Pai Celestial, onde quer que estejamos, fazendo o que quer que estejamos fazendo. Deus pode abrandar nossas dores. Aprendemos isso com a passagem do Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas Deus não eliminará as nossas dores. Por quê? Porque elas são indispensáveis à nossa renovação. Na verdade, são medidas educativas, instrumentos divinos para conter e eliminar nossas tendências inferiores. Querem ver alguns exemplos? O maledicente. Qual vai ser a sua dor? A dificuldade de expressão. Do fumante, lesões pulmonares. Dificuldade do alcoólatra, o fígado frágil. Do toxicômano, a debilidade mental. Do violento, um corpo frágil. Do maníaco sexual, a impotência. Lá no livro Parábolas Evangélicas, do companheiro Rodolfo Caligares, ele diz assim, abre aspas, se às vezes Deus parece não ouvir as nossas súplicas, permitindo perdurem nossos sofrimentos, é porque a afeição do lapidário emérito, que se esmera ao extremo no aperfeiçoamento de suas gemas preciosas, também ele, sabendo ser a dor o melhor instrumento para a lapidação de nossas almas, nos mantém sob a sua ação enérgica, mas eficiente, a fim de que sejam quebradas as estrias de nosso mau caráter, nos esponjamos de nossas mazelas e nos tornemos, o mais breve possível, dignos de ascender à sua inefável companhia. Fecha aspas. E como espíritas, não podemos nos esquecer que a prece, ela tem como objetivos louvar a Deus, agradecer por tudo aquilo que temos recebido dele e também para pedir, como temos visto nessas passagens do Evangelho. Acontece que geralmente nós mais pedimos do que agradecemos e do que louvamos. Precisamos equilibrar isso aí nas nossas orações. E é interessante notar que às vezes pedimos coisas que Deus não nos concede, pois essas coisas, na verdade, poderia trazer-nos grande mal. Os Espíritos ainda nos ensinam que a prece, ela tem, via de regra, 3 etapas. A primeira etapa é o pedido, que pode ser verbal ou mental. A segunda etapa é a procura, é o nosso esforço pessoal, é a nossa perseverança, é a nossa busca para termos mérito a fim de receber aquilo que estamos pedindo. E a terceira etapa é o bater, é a insistência de forma consciente, a mentalização positiva. Aliás, sobre isso, o amigo espiritual Lísias ensina ao companheiro André Luiz, no capítulo 7 do livro Nosso Lar, que há requisitos fundamentais
para a realização dos nossos desejos. Na verdade, 3 requisitos. O primeiro requisito é desejar. O segundo é saber desejar. E o terceiro é merecer o que estamos pedindo ou o que estamos desejando. Em outros termos, esse terceiro requisito é a nossa vontade ativa, é o nosso trabalho justo, persistente, é o nosso merecimento. Enfim, não basta pedir ligeiramente e esquecer o pedido. É indispensável mentalizar com insistência, batendo na mesma tecla com pertinaz constância, concentrando-nos no que desejamos, sem duvidar, sem hesitar, sem variações. Agora, precisamos fazer isso à medida em que procuramos, em que nos esforçamos, porque só pedir não adianta. É preciso fazermos a nossa parte no processo. E termos em mente também algo muito claro. Jamais receberemos coisas ruins se mentalizarmos coisas boas. Os males que nos chegam são devidos a mentalizações errôneas de nossa parte, ou tendo em vista as nossas necessidades kármicas ou evolutivas. Somos os únicos responsáveis pelos nossos erros, minha gente. E colhemos invariavelmente o que plantamos, pois somos exatamente aquilo que pensamos. Somos hoje a obra de nossa mentalização de ontem e colhemos hoje o que plantamos ontem com a nossa mente deficiente e ignorante. Então, está no tempo propício de cuidarmos da nossa plantação, para no futuro termos uma colheita proveitosa, satisfatória. Agora, de acordo com o que temos aprendido com a espiritualidade amiga, com os espíritos superiores, separamos aqui 4 condições, ou melhor, 4 orientações sobre a oração, envolvendo os seguintes aspectos. Primeiro aspecto, condição social. Vamos nos lembrar lá da parábola do fariseu e do publicano que vimos no programa anterior. Olha, minha gente, não importa se temos prestígio ou se estagiamos na obscuridade. Na prece, o que vale é o sentimento que vai dentro de nós. É o nosso desejo, é a nossa vontade, é o sentimento conjugado com tudo isso. O segundo aspecto, palavras. Na prece, na oração, não é preciso falar muito. O que é essencial é que haja sentimento. Imaginem uma fração matemática. Nós temos o sentimento como sendo o numerador e temos a palavra como sendo o denominador. Então, o sentimento em cima e a palavra embaixo. Quanto mais palavras, mais diluída e inexpressiva ficará a nossa oração. Terceiro aspecto, bom ânimo. Para que a oração alcance o seu real objetivo, é preciso depurar o coração. Perpetua-se o sofrimento decorrente do mal que nos façam quando não perdoamos. E o quarto aspecto, valorização. Ninguém pode passar muito tempo sem ingerir alimentos. Acho que todos concordam com relação a isso, porque os alimentos sustentam o corpo físico. Agora, a oração, ela sustenta a alma. A oração é o alimento do espírito. Quando oramos, é como se, sob o ponto de vista espiritual, abríssemos a boca para sorver as bênçãos de Deus. Muitas vezes, a oração se assemelha a uma faxina que fazemos numa casa empoeirada. Em princípio, levanta um pó danado. Às vezes experimentamos até uma alergia,
mas é preciso insistir até limpar toda a poeira da casa. Então, com a casa mental em ordem, aí sim, haveremos de nos sentir melhor. Se estivermos sob influência espiritual inferior, os nossos perseguidores ampliarão a pressão, procurando passar a impressão de que a nossa oração não está surtindo efeito. Às vezes até pioramos. E aí o que nós precisamos fazer? Insistir cada vez mais na oração. Nós insistimos e eles vão acabar desistindo. Vale destacar que, enquanto a criatura tiver que fazer força para evitar o erro, para não se desviar do caminho reto, isso demonstra que ela ainda não evoluiu. Esse exercício constante de vencer as más inclinações vai nos acostumando a não gostar delas. Após várias reencarnações nos esforçando na virtude, que é a qualidade de quem tem força, principalmente força moral, acabamos nos acostumando e então forma-se o hábito, que plasma no subconsciente o instinto. A partir daí, passamos a agir certo, naturalmente, sem esforço e sem sequer pensar nisso. Damos então um passo evolutivo à frente. Deixamos de ser virtuosos para sermos naturais ou espontâneos, já que o hábito se tornou parte integrante da nossa natureza íntima. Então, enquanto nós nos esforçamos para vencer uma dificuldade, ainda não evoluímos. Estamos no caminho. A partir do momento que já vencemos aquela dificuldade de forma natural, sem qualquer esforço, aí sim, a conquista da virtude foi efetivada. O esforço para sermos virtuosos, tanto forte, moral quanto espiritualmente, é um exercício de suma vantagem no caminho evolutivo. O erro da criatura reside em julgar que, por estar combatendo em si as más inclinações, ela já é evoluída. E, na verdade, não é. Ela está trilhando o seu caminho evolutivo. A evolução é infinita, quer dizer que não podemos parar nunca. Mesmo inconscientemente, a criatura virtuosa se compara aos outros, percebe que já é diferente e agradece a Deus por isso. Agora, o evoluído não se compara a ninguém, porque ele não se vê perfeito e nem repara nos outros, porque nem tem tempo para isso. A vaidade é a vibração oposta à humildade, que aproxima a criatura de Deus. Os pecadores e as prostitutas, segundo o Evangelho, entrarão no reino de Deus primeiro do que os sacerdotes. Sabe por quê? Porque são humildes, ao passo que os sacerdotes, geralmente, possuem a vaidade dos postos que ocupam. Por tudo isso que estamos estudando, essa questão da oração, da humildade, da vaidade, qual seria o objetivo de Jesus nesse contexto? Nós apostaríamos que o objetivo de Jesus seria apontar o orgulho como elemento prejudicial à nossa evolução e, ao mesmo tempo, ressaltar o quanto a humildade pode valer-nos ante a justiça divina. A humildade sincera é o melhor agente de nossa reforma íntima, de nosso progresso espiritual. Atrai sobre nós as bênçãos divinas e a ajuda de nossos anjos guardiões, que, percebendo-nos o propósito de reprimir os males de que somos portadores, nos dão as sugestões adequadas e o amparo preciso. Costumamos brincar e dizer que a humildade é uma das virtudes mais difíceis de serem conquistadas,
porque não são poucas as vezes em que a criatura, quando pensa que conquistou a humildade, na verdade, acabou de perdê-la. E esse ensino é endereçado aos que se julgam bons, se julgam puros, se julgam virtuosos, superiores àqueles que ainda conservam os vícios e erros humanos. Segregam-se do convívio de todos os pecadores e dos que eles consideram viciados. Fogem de sua companhia e até se envergonham de falar com eles. Evitar a companhia dos outros, meus amigos, pode constituir uma defesa para quem não está muito seguro consigo mesmo. O que fica para cada um de nós é que é necessário reconhecermos que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus, irmãos em Jesus Cristo. E por isso, não devemos nos julgarmos superiores a nossos semelhantes, por mais culpados e miseráveis que pareçam, nem tampouco desprezá-los, porque isso constitui sempre uma falta de caridade. E não é por sermos espíritas e termos conhecimentos que podemos nos achar melhores do que os outros, superiores, escolhidos, privilegiados, iniciados, ou até mesmo, como alguns se consideram, mestres. Isto é a prova do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa soberba. Como espíritas, precisamos, acima de tudo, dar o exemplo. E darmos o exemplo se constitui em um esforço diário, mesmo contra todas as dificuldades, contra todos os vícios e mazelas que ainda carregamos, mas precisamos nos esforçar diariamente para vivenciar ao máximo as lições de Jesus, mesmo ante todas as adversidades, todas as provas, expiações e obstáculos, que, em verdade, se configuram em tão somente oportunidades de aprendizado, oportunidades para nos aperfeiçoarmos tanto intelectual, quanto moral, quanto espiritualmente.